Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, boa noite para todo mundo. Nós começamos o nosso Periscope agora e hoje nós vamos conversar sobre o menor desconforto possível, né? Boa noite para João Pessoa, para o Rio de Janeiro, para Vitória, lembrando que dia 17 de agosto estarei em Vitória. Para Florianópolis, nesse sábado estaremos em Florianópolis no dia D do CPIURES. Ontem eu acabei falando de umas matérias de outro concurso também na live, né? Mas hoje já foi corrigido isso, né? Boa noite para Goiânia, para Natal, para Barretos. Boa noite para você. Alô, você que se liga no Periscope, você de Brasília também. Bom, legal, ó, terminando a aula constitucional número 16, faltam duas então, né? Boa noite para Cuiabá, estaremos aí em outubro, para Itumbiara, São José do Rio Preto, e vamos conversar sobre o conforto do desconforto, ou o menor desconforto possível. Eu pensava o seguinte, e veja se você concorda comigo, né? A gente costuma ler muitas coisas do tipo saia da zona de conforto. Já leu isso, né? Saia da zona de conforto. Ou não, você precisa sair da zona de conforto para progredir. Mas sabe que eu tenho percebido, ou veja se você concorda, que a maioria das pessoas não está em uma zona de conforto. Você poderia dizer que você está em uma zona de conforto? Eu acho que a maioria das pessoas vive uma zona de desconforto. Só que elas se adaptaram ao desconforto. Então é gente que está em uma situação desconfortável e a despeito do desconforto que vive, essa pessoa prefere a manutenção desse desconforto com o qual ela está habituada a assumir um desconforto maior que a levará para uma mudança de realidade em qualquer área da vida. Então, você tem pessoas em situações desconfortáveis. Geralmente, nós acabamos nos adaptando à vida como ela se apresenta a nós. Mas perceba você que não há um conforto. Você não pode dizer, não, eu estou numa situação muito confortável. Por vezes não existe essa situação, ou na maioria das vezes, a situação é um pouco desconfortável. Mas a despeito de ser uma situação um pouco desconfortável, nós continuamos levando a vida dessa forma. Essa ideia da inércia, da física, inércia não é ficar parado, é ficar da forma como você está. Um corpo em movimento tende a ficar em movimento, um corpo parado tende a ficar parado. Isso é inércia. Um oi para a Aline, de Joaçaba. Um corpo em movimento tende a ficar em movimento. Agora, veja você, e aqui a gente pensa nisso, é que a gente tende então a manter a situação do jeito que está. E isso a despeito da situação ser desconfortável. Sabe quando é que a pessoa muda, a pessoa sem atitude? Ela muda quando o desconforto passa a ser insuportável. Então, a pessoa às vezes muda de atitude quando ela perde o emprego. Tem gente que só aprende quando o relacionamento acaba. Porque enquanto o relacionamento está ruim, o outro
dá os sinais, fala, diz, olha, precisamos mudar isso, não, eu preciso mudar isso, o relacionamento está ruim, por isso, a pessoa não muda. Aí quando acaba, é pela dor da morte do outro na sua vida, é que você muda. Por quê? Porque precisou ficar insustentável, insuportável. O que faz uma pessoa sábia? Ela muda antes da insuportabilidade da situação. O que faz uma pessoa comum? Ela muda quando a situação fica insuportável. Não dá mais. Acabou. Aí ela é obrigada a mudar. E o que faz uma pessoa tola? A despeito de tudo ter acabado, da situação ser insuportável, a pessoa não muda. Então você tem mais ou menos esses 3 perfis. E você deve optar por um deles. Você tem que pensar, você tem que pensar em qual desses perfis você deseja se encaixar. Porque geralmente a gente se encaixa no perfil médio, que é o perfil de quem espera ficar insustentável a situação para depois poder mudar. Mas o ideal é que nós passemos, passemos a mudar ou alterar o nosso comportamento à medida que a gente percebe que a situação exige mudança, antes que a situação se torne insustentável ou insuportável. Tá certo, gente? O que eu quero deixar para você hoje? Eu gostaria que você, isso não exige maiores aprofundamentos, mas que você diagnosticasse, primeiro constatasse quais são os desconfortos que você vive. E de uma escala de 0 a 10 ou de 0 a 5, em que 0 é confortável e 5 é um desconforto absoluto, insuportável, que você classificasse os desconfortos que você sente. E aí que você pensasse no que você tem feito para solucionar esses desconfortos. E aí você conseguiria mudar. E aí, olha, a partir do número 3, no mínimo, quer dizer, no máximo 3, você já tem que tomar uma atitude. Geralmente a gente espera o 5 para tomar uma atitude, mas tem que tomar no 3, no 2, o ideal é isso. Mas então que você vá diagnosticando esses níveis de desconforto e que possa então, a partir desse diagnóstico, dessa constatação, mudar aquilo que tiver que ser alterado. Tá certo? Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. A gente se encontra amanhã, provavelmente, porque amanhã é quinta-feira. Certo? Obrigado, um grande abraço e uma boa noite para todos vocês. Tchau, tchau.